de verão, temos também um estudo de verão para a juventude, que se iniciou no dia 6 de janeiro, que são sempre nos domingos, às 9 horas. Então, para a juventude, jovens de 15 a 22 anos, sempre aos domingos, ocorrem esses encontros. Também podem ser feitas as inscrições pelo mesmo site que a gente passou antes. Também é um evento gratuito. Convidamos todos a orar. Então, elevamos o nosso pensamento ao alto, a fim de que possamos nos conectar com a espiritualidade amiga. Pai de bondade, de amor e de infinita justiça. Mestre Jesus, bons espíritos, trabalhadores dessa casa, viemos nesse momento de prece pedir o vosso amparo, a vossa iluminação, que sejamos abertos ao aprendizado, preocupados com o nosso melhoramento. Pedimos ao Pai e alguns bons espíritos que auxiliem a cada setor desta casa, em cada trabalho, ao nosso palestrante, que possamos sair daqui renovados com todos aqueles bálsamos necessários ao nosso melhoramento. Mas acima de tudo, Pai, Mestre Jesus, vos agradecemos. Agradecemos pela oportunidade de estarmos todos aprendendo, de desejarmos estar aqui para nos melhorar, para agregar conhecimento e também moralidade aos nossos corações, ao nosso ser imortal, sabendo que sempre estamos amparados com a vossa luz, com o vosso amor, na certeza de que em algum momento nossa luz brilhará também, a fim de que possamos compreender a verdadeira felicidade. Que assim seja. Então, o nosso palestrante de hoje é o nosso amigo, nosso irmão Gilson. Na sua vida profissional, o Gilson é formado em pedagogia, é pós-graduando em liderança e coaching, trabalha na faculdade Anhanguera como coordenador administrativo. Aqui na casa, no Dias da Cruz, ele trabalha no setor da família, colabora também na área da música, no setor do ESE como facilitador e já convive no meio espírita há mais de 10 anos. Então, convidamos o Gilson, a fim de que ele possa nos compartilhar conosco. Boa tarde a todos. Sejam todos muito bem-vindos, muito acolhidos nesta casa. E pela primeira vez, a gente sobe aqui no palco para não cantar. A gente sempre está aqui cantando, passando uma mensagem através da música, passando uma mensagem através da alegria das crianças que nos buscam todos os sábados aqui, e também das crianças grandes, que somos nós, que também não vivemos sem música, Mas hoje, a tarefa que nos compete é falarmos sobre o lar, esta escola para todos. Para falarmos em família, para falarmos em lar, é necessário que nós abrimos as nossas mentes, acolhemos em nossos corações desafetos, afetos, espíritos simpáticos, espíritos não tão simpáticos ao nosso lar. Muitas vezes, na ânsia de querermos ter uma família perfeita, acabamos pressionando aos que estão ao nosso redor, procurando uma palavra amiga, procurando um consolo em sua passagem terrena. Para que isso se faça real em todas as famílias,
nesta modernidade, nesta correria do dia a dia, é bom que se deixe claro que a nossa vida espiritual é muito mais importante do que a nossa vida material. Devemos viver no mundo como homens no mundo, mas a parte espiritual é inteiramente necessária para o espírito. Tema sugerido então na palestra de hoje: escola, lar, escola para todos. Para esse tema, procuramos alguns auxílios na literatura espírita para compreendermos um pouco mais e trazer até vocês algumas constatações e reflexões sobre a família, sobre a evangelização dos espíritos. Como nós estamos todos aqui, todos somos espíritos, falando para espíritos. Então, consultamos Constelação Familiar, Jesus no Lar, o Livro dos Espíritos, também o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro do Chico Xavier, Cartas do Coração, uma mensagem de Meimei. É um livro de diversos espíritos que trazem em seu conteúdo várias mensagens muito importantes, bálsamos para os corações sofridos, aos corações desalentados, para que tenhamos ânimo de continuar a nossa vida. Para começar, iremos refletir sobre esses assuntos. Por que viver em família? Por que nós escolhemos viver em família? Por que nós escolhemos viver só? Qual é o sentido de vivermos em família? E na família em que reencarnamos, onde nós nos situamos? Quais os desafios encontrados na convivência de um grupo? Por que é tão difícil conviver na família, tão fácil conviver com os amigos? No lar, os problemas aparecem. No serviço, na casa espírita, parece que é tudo às mil maravilhas, não é? Mas não é. E, no final, comentaremos um pouco sobre o futuro deste instituto divino, porque a família é um instituto divino, chamado família, para que nós possamos saber se o que dizem, o que falam, o que comentam as mentes perturbadas lá fora, que esse instituto irá se acabar, se é verdade ou não. Começamos com esta mensagem de Joana de Ângeles, que nos diz o seguinte: por maior que seja o amor devotado a alguém, ninguém pode impedi-lo de viver as próprias experiências, atravessar os caminhos que lhe proporcionarão sabedoria e amadurecimento, realizando as atividades que lhes dizem respeito, porque se o fizesse, condená-lo-ia à inoperância e à inutilidade. Que seríamos nós como espíritos se todo mundo fizesse o que compete a nós? Cada um nasceu com um objetivo nesta reencarnação. Cada ser, cada indivíduo do grupo familiar tem um objetivo. Não adianta o pai, ou a mãe, ou o avô, ou o tio, enfim, quem estiver com o espírito no lar, que recebeu esse espírito no lar, querer caminhar com as pernas deste espírito. Ele tem que realizar suas realizações, os seus objetivos, as suas conquistas, com as suas próprias forças. Nada nós fizemos pelos outros, a não ser o esforço, a qualidade de ensino, a qualidade que nós operamos como pai, como mãe, como irmãos, enfim, na fraternidade do lar. E por que nós escolhemos viver em família? Não seria mais fácil nós vivermos sozinhos? O que vocês me dizem? Sem ninguém incomodando, sem ninguém nos testando a todo momento. Não seria mais fácil conviver assim? Seria, né? Mas por que então nós escolhemos viver em família? Porque a família, meus queridos irmãos, ela é a célula principal da sociedade.
De nada adianta eu, em casa, no lar, reclamar da condição que está o meu país, da condição que está a minha cidade, o meu estado, a minha rua, enfim, da condição que a atualidade se apresenta para nós, se lá no lar eu não educar, eu não orientar de forma compreensiva e insistente o meu filho, o meu neto, o meu sobrinho, enfim, quem faz parte, quem está debaixo do meu guarda-chuva moral, o qual eu posso orientar, ajudar e auxiliar nessa caminhada terrestre. Reclamar é fácil, quando o espírito já está praticando as maldades, os equívocos. Mas agora, lá no lar, o que eu fiz? Qual é o instituto que forma esse ser? É a família. É a família a base de tudo. No Evangelho segundo o Espiritismo, nos diz: os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os da simpatia e da comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, e agora Kardec grifa, deixa em itálico ali, unem os espíritos antes da reencarnação, durante a reencarnação e após a reencarnação. Então não é só na passagem do nosso lar que nós vamos auxiliar esse espírito. Para isso nós trouxemos no Livro dos Espíritos, na pergunta 210, que nos diz assim: podem os pais, por seus pensamentos e preces, atrair para o corpo do filho, um bom espírito, de preferência um espírito inferior? Ou seja, Kardec quis perguntar: eu posso escolher um espírito superior para chegar na minha casa? Eu não quero passar por dificuldades. Por que eu vou escolher um filho, um espírito que vem com dificuldades, com vícios, com viciações, com vicissitudes a ser arrestadas, e nós queremos um espírito bom na nossa família, um espírito que nos dê prazer, que mexa com o nosso ego, aquele filho que está sempre bem, que vai bem em tudo? Podemos escolher esse espírito? Os espíritos nos respondem: não. Mas podem melhorar o espírito do filho a quem deram nascimento. Nós não podemos pedir um filho bom, mas nós podemos transformar um espírito que chega ao nosso lar em espírito melhor. Essa é a grandeza do lar. Esse é o objetivo do qual a reencarnação vem nos alertar. Pegarmos ao nosso lar estes espíritos ao quais nós fazemos parte. Nós passamos pela nossa família, pelos nossos pais, e hoje nos casaram, uns não casaram, tem família, não tem família, tem seus filhos, e os espíritos prosseguem: e que lhes foi confiado. É seu dever, é dever nosso como pais, não só como pais, mas avós, muitas vezes. E a gente traz na consciência este ditado errôneo, diz que avô é para estragar os netos. Não é. Avô é para auxiliar os pais na educação e na orientação segura do espírito. Não confundimos. Avô é para auxiliar a educação dos nossos filhos, não é para estragar a educação. Os maus filhos, e aí os espíritos concluem, são uma prova para os pais. Então não temos nada que reclamar dos filhos difíceis. Ou temos? Eles foram bem claros. Podemos escolher espíritos superiores para virem até nós, para não passarmos por essas dificuldades do dia a dia? Não. Não e não. Vocês podem melhorar algum espírito que vem até vocês pedindo auxílio de moradia. E o auxílio de moradia do mundo espiritual não é dinheiro, pessoal.
É auxílio do lar mesmo. E Joana de Ângeles nos diz também no livro Constelação Familiar: o que é o lar para nós? É permanente oficina. Olha que profundo isso. Permanente oficina, onde se caldeiam os sentimentos e emoções, onde se misturam, né, as emoções, os sentimentos, dando-lhes a direção correta e a orientação segura para os empreendimentos futuros. Ah, mas o meu filho é muito inteligente. Que bom. Ah, mas o meu filho sabe tudo, nasceu sabendo. Só faltou dar um iPad para ele quando ele nasceu no hospital. Mas toda essa inteligência mal orientada, ela faz bem ou faz mal ao espírito? Façamos essa reflexão. Tenhamos em mente que de nada adianta a inteligência que vem em nossos filhos, e eles nascem hoje em dia muito inteligentes, muito mais que a nossa geração. E eu agora estou falando de mim, né, que sou um pouquinho mais velho, né, Bruno? Bruno é novinho. Eles já nascem sabendo tudo, gente. Só que onde fica o papel do pai, da mãe, ou do avô, ou quem for cuidadores, nessa questão da orientação, nessa questão segura de orientar os seus filhos, quando eles vêm com essa inteligência acima da média? É uma questão a se pensar, é uma questão a ser analisada por todos nós, para que não nos percamos. E onde a gente se situa no seio familiar? Muitas vezes dizem-nos os espíritos que nós, ora viemos como filhos, ora viemos como pais, mães, filhas. Hoje nos situamos como pais de nossos filhos que um dia puderam ou foram nossos pais, nossos avós, nossos amigos, enfim. Se estão ao nosso redor, se estão sintonizados com a nossa família, é que alguma harmonia foi criada entre esses espíritos. E o aprendizado e a escola das almas é o lar, é onde nos encontramos, onde nos evangelizamos, buscamos religiosidade, buscamos entendimento como filho, como pai, como mãe, enfim, cada um buscando e se situando no seio familiar. Na questão 205 do Livro dos Espíritos, Kardec comenta: na opinião de certas pessoas, a doutrina da reencarnação parece destruir os laços de família, fazendo-os o remontar às existências anteriores. Ou seja, Kardec apresentou um comentário de que algumas pessoas dizem: ah, mas a reencarnação, você reencarna, esquece tudo, então esquece os laços de família. Aí os espíritos nos esclarecem: ela os estende, não os destrói, mas não destrói. A parentela estando baseada sobre afeições anteriores, os laços que unem os membros de uma família são menos precários. Ela aumenta os deveres da fraternidade, visto que entre os vizinhos ou entre os servidores pode-se encontrar um espírito que esteve ligado a vós pelos laços consanguíneos. E não é verdade isso, gente? Muitas vezes no lar a gente não se acerta com ninguém, mas aquele vizinho, aquela comadre, aquele conhecido do trabalho, parece que a gente conviveu a vida inteira com ele. Lá no serviço, nossos trabalhos, não encontramos espíritos que nos simpatizam, que parece que conhecemos vidas e vidas. É porque convivemos com esses espíritos. É isso que os espíritos estão nos dizendo. Se contribuímos, se nós fortalecemos os laços familiares numa reencarnação, por mais que não nasçamos na mesma família, numa próxima reencarnação, os laços familiares do coração, eles permanecem, eles se estendem.
é a fraternidade universal, é a família universal. É assim que nós devemos entender esse grande elo que une a família aos olhos do Cristo. Prossegue Joana de Ângeles: não poucas vezes no grupo doméstico ressumam as reminiscências perturbadoras do além ou de outras existências que devem ser trabalhadas, olha bem, trabalhadas pelo cinzel da misericórdia. É isso que a gente faz com um filho difícil. A gente tem paciência com ele? Compreendemos as suas dificuldades? Trazemos para nós uma reflexão que nós fomos jovens, fomos crianças? Nós pensamos isso? Trabalhadas pelo cinzel da misericórdia, da tolerância e da compaixão, a fim de que sejam arquivadas, vejam bem, que profundo isso, a fim de que sejam arquivadas com diferentes emoções enobrecidas, que irão contribuir em favor do progresso de todos. Por que arquivadas? Nós educamos os nossos filhos para nós? Ou para a sociedade? E que forma nós utilizamos da educação? É falando? É falando? É orientando? Também. Mas qual é a maior forma? Ou seja, a única forma de passar o ensinamento aos nossos filhos? É o exemplo. Este exemplo, o qual nós nos referimos, e o qual Joana de Ângeles fala que serão arquivadas na memória de nossos filhos, eles ressurgirão no momento em que nossos filhos forem adultos. Estes espíritos que estão passando pelos nossos lares forem adultos, passarem por uma situação parecida ou semelhante às que os pais, seus pais passaram. Por exemplo, uma situação bem comum: o pai vai estacionar o carro, bate em outro carro, não tem motorista no carro, e o pai deixa um bilhetinho lá: ó, bati no seu carro, deixa o telefone, por favor me ligue que a gente, vamos acertar o conserto aqui. E o filho do lado. O que aconteceu nesse momento? O que o pai passou para o filho? Filho, quando você fizer algo errado, fuja. É isso que ele falou? Não. É exemplo. Esse exemplo foi arquivado na memória da criança, do jovem, e no futuro, quando ele necessitar de uma orientação, quando relembrar dos ensinamentos de seus pais e suas mães, ele vai acessar estes arquivos guardados em sua consciência e irá lembrar: bom, meu pai no passado fez isso, então vamos fazer igual. Então nós não educamos os nossos filhos para nós, para o nosso prazer em ouvir os outros dizer: nossa, como teu filho é educado, como teu filho é querido, como teu filho, e sim, enfim, para o nosso ego de pai. Nós educamos nossos filhos para a sociedade, e a sociedade, meus irmãos, está precisando urgente de pessoas com religiosidade, com espiritualidade, com esse sentido de sensibilidade, de compaixão ao outro. Isso é urgente. E quais os desafios encontrados na convivência de um grupo? É fácil viver em família? É fácil, né? Não há problemas nas famílias? Há problemas nas famílias. Outro dia nós fazíamos o Evangelho do Lar, o culto do Evangelho do Lar em casa, e comentávamos sobre a passagem do Evangelho segundo o Espiritismo, onde Jesus comenta, que ele não veio aos sãos, ele veio aos doentes. É os doentes que necessitam de sua presença. E aí comentávamos
Minha esposa falou, mas como é difícil nós nos entendermos com pessoas difíceis, com pessoas que nos testam a todo momento. Como é difícil. E no lar mais ainda. Então a gente fez um comentário, né? Uma analogia dessas pessoas difíceis com remédios. É fácil tomar um remédio para uma dor quando o remédio é amargo? E aí eu perguntei para minhas filhas se elas gostavam de dipirona. A maioria das crianças odeia dipirona, né? Não sei porquê. É fácil. Dipirona é bom? Não. O gosto não é bom. Mas faz bem? Faz bem ou não faz? Faz. As pessoas difíceis que chegam em nossas vidas, que são nossas vidas, se não remédio o qual Deus se utiliza para que em doses homeopáticas todos os dias sejam ingeridas por nós. Aquela frase famosa de que você vai ter que me engolir é verdade. Nós temos que engolir. São remédios duríssimos, amargos, mas que fazem-nos um bem danado. Então temos em mente que os desafios nas famílias, no ambiente familiar, fazem parte do contexto desta vida terrestre. E Joana de Ângeles fala também no livro Constelação Familiar, a constelação familiar não é, olha que profundo isso, não é uma aventura ao país enganoso do prazer e da fantasia. Não é uma aventura ao país enganoso do prazer e da fantasia, mas uma experiência de profundidade, que faculta a verdadeira compreensão da finalidade da existência terrena com os olhos postos no futuro da humanidade. Que acabamos de conversar, que não educamos nossos filhos para nós, educamos para a sociedade, para o futuro da humanidade. E a família não é lugar para férias do espírito, e nem para prazeres enganosos e fantasias. Às vezes, quando criança, imaginávamos, né? A menina sonhava com um príncipe encantado. Não é verdade? Quem não? Qual a menina que não sonhou com seu príncipe encantado? Qual rapaz que não sonhou com uma mulher, uma esposa perfeita? Ninguém achou ainda? Ou já achou e não sabe? A perfeição alcançaremos, mas não hoje. De repente, daqui um pouquinho, daqui a milhões de anos, coisa pouca. Mas por que buscamos a perfeição no outro? Se os defeitos estão em nós, se é de dentro de nós que tem que partir a mudança, por que buscar no outro a perfeição? Eu vou esperar alguém certo para mim. Quem é certo para mim? Quem que é certo para mim? Então, refletimos sobre essa questão. E seguindo, chegamos nela. O exercício da paciência. E quando a gente conversa, o Enio e eu lá com os pais, o que mais surge nos nossos diálogos, nos nossos debates, é a dificuldade de cultivarmos a paciência. Por quê? E a gente brinca, né, muitas vezes. Hoje eu perdi a paciência com meu filho. Né? Quem não perdeu a paciência com seus filhos? Com seus pais, enfim? Alguém já perdeu a paciência? Ninguém perdeu. Nossa. Eu falo só para espíritos superiores. Que honra, né, Bruno? A gente tem o costume de falar, perdi a paciência contigo. Como assim perder uma virtude? Virtudes não se perdem, pessoal.
Jamais eu vou perder uma virtude que eu consegui, que eu conquistei. Se eu perdi, é porque eu não tinha. Essa é a paciência relativa da qual nós falamos. Então, o exercício da paciência no plano familiar é valiosa contribuição para a experiência iluminativa, porquanto se aqueles com os quais se convive tornam-se difíceis de ser amados, gerando impedimentos emocionais que se sucedem continuamente, como poder-se vivenciar o amor em relação a pessoas com as quais não se tem relacionamento? Como vamos aprender a respeitar um patrão se eu não respeito o meu pai? Como vou conviver com o meu colega difícil se eu não convivo bem com o meu irmão? Aonde eu aprendo isso? Ah, mas quando ele crescer, ele vai aprender. Será? É quando cresce o espírito que ele deve ser educado? Ou é na preparação da reencarnação que ele é educado? A preparação da reencarnação dele é no ventre da sua mãe, é no berço, enfim, a educação é todo o tempo todo. Os quais não se têm relacionamento, senão por paixão ou sentimentos de interesse imediatistas. Então a gente quer encontrar aquela pessoa perfeita para que eu não me perca, para que não perca tempo, para que ela tenha tudo que eu imagino numa pessoa e que tudo se ajeite, a minha vida seja um mar de rosas. É isso que eu procuro. Pelo contrário, nós escolhemos onde nascer. Todo mundo aqui sabe, né? Que nós escolhemos as nossas famílias, não chegamos ao acaso dentro dos nossos lares. Aí chegamos no lar com todas as dificuldades que nós escolhemos e começamos a reclamar, não é? Diz o Haroldo numa palestra que ele fez em Santo Ângelo: o indivíduo, o espírito, tem sérios problemas, graves problemas com o dinheiro, com relações financeiras. E em seu programa reencarnatório, em sua programação reencarnatória, ele pede aos benfeitores amigos: por favor, me deixe longe de dinheiro, porque eu errei demais quando eu tinha muito dinheiro. Ele pede isso. Não, ele não pede, ele implora por isso. Aí reencarnamos com dificuldades. Não temos dinheiro para ter uma escola boa. Aí reclamamos com os nossos pais: como assim que aquele meu amigo estuda num colégio particular e eu estudo aqui nesse colégio público? Como meu amigo veste roupa de marcas e eu visto roupas que não têm marcas, a não ser de sujeira, batom, enfim. Nós nascemos com as dificuldades que pedimos e reclamamos as dificuldades que nos dão. É assim, somos assim, porque em espírito nós acordamos a consciência, em espíritos nós enxergamos além, porém, quando adentramos ao corpo, além do esquecimento do nosso passado, esquecemos também do nosso futuro, esquecemos do que nós pedimos aos nossos benfeitores amigos e seguimos reclamando. Acontece um problema, eu reclamo. Acontece outro problema, eu reclamo. E assim seguimos. Então nos preparamos para isso. Nós fomos preparados para sermos felizes e, como diz o Haroldo, para florescer aonde nós somos plantados. Deus escolhe a família como o jardim dele. É ali onde ele planta o germe da semente do futuro. E de que forma nós cuidamos desse jardim? Regamos todos os dias? Vamos lá, olhamos como estão as florzinhas, como estão as plantinhas? Ou passamos como elefantes por cima desses jardins? Assim é a família, pessoal.
queridos amigos, é um jardim, o jardim de Deus, onde Ele planta, e planta sabendo que vai colher no futuro. A planta pode nascer, murchar com o calor, morrer às vezes, mas Ele planta de novo. Assim é o jardineiro fiel. Por mais dificuldades no jardim, por mais ervas daninhas que ele encontre no seu jardim, ele vai cuidar todos os dias. O exercício diário de compaixão, de tolerância, de caridade para com o próximo, é lá na família onde a gente aprende. Seguimos. Para trazer um pouquinho, para nós entendermos que não é só na nossa família que acontece, que acontecem as dificuldades, os desafios. Não é. Isso vem há 2000 anos. Para provar, a gente trouxe uma história do livro Jesus no Lar, do capítulo A Escola das Almas, psicografado por Chico Xavier, do espírito Neio Lúcio. É um diálogo da sogra de Simão Pedro com Jesus. Ela traz os anseios os quais nós também trazemos em nossas famílias. Ela começa assim: Senhor, afinal de contas, que vem a ser a nossa vida no lar? Que vem a ser? Contemplou-a ele significativamente, demonstrando a expectativa de mais amplos esclarecimentos. E a matrona acrescentou: olha o que a gente comentou antes. Iniciamos a tarefa entre flores, para encontrarmos depois pesada colheita de espinhos. No começo é a promessa de paz e compreensão. Nós não fizemos essas juras aos nossos namorados? Juro que vou ser romântico a vida toda. Quem foi romântico a vida toda? Nossa, que silêncio, né? No começo é a promessa de paz e compreensão. Entretanto, logo após, surgem pedras e dissabores. Não são nossas essas reflexões? Reparando que a senhora Galileia se sensibilizava até as lágrimas, deu-se pressa a Jesus em responder. Vamos ver o que Jesus nos fala sobre o lar. O lar é a escola das almas. O templo onde a sabedoria divina nos habilita pouco a pouco ao grande entendimento da humanidade. Vocês viram que se repete? É o estudo pequeno, é o entendimento pequeno lá no lar, para a humanidade. Toda a educação repassada aos nossos filhos vai se reverter, vai se converter em frutos bons ou maus no futuro da humanidade. E sorrindo perguntou para a sogra de Simão: que fazes inicialmente as lentilhas antes de servi-las à refeição? A interpelada respondeu: naturalmente, senhor, cabe-me lavá-las ao fogo para que se façam suficientemente cozidas. Depois devo temperá-las, tornando-as agradáveis ao sabor. E Jesus fala: pretenderias também, porventura, servir pão cru à mesa? A minha filha até come massa crua, né? Quando eu estou fazendo pão, ela come. Mas é normal servir pão cru? Não. O que tem que fazer com o pão? De modo algum, respondeu ela. Antes de entregá-lo ao consumo caseiro, compete-lhe guardá-lo ao calor do forno. Sem essa medida, aí ela para e Jesus completa. O divino amigo então considerou: há também um banquete festivo na vida celestial, em que nossos sentimentos devem servir a glória do Pai. O lar, na maioria das vezes,
é o cadinho, é o laboratório santo ou o forno preparador. O que nos parece aflição ou sofrimento, dentro dele é recurso espiritual. Olha que interessante. Então o filho difícil não é problema, é um recurso espiritual para mim. O coração acordado para a vontade do Senhor retira as mais luminosas bênçãos de suas lutas renovadoras, porque somente aí, de encontro uns com os outros, observando defeitos alheios e suportando-os, não é julgando-os, é suportando-os, aprendemos a desfazer as próprias imperfeições. Chegamos no ponto? Quem que precisa de consolação? Quem que precisa se melhorar? É o outro? Sou eu, né? Sou eu. Nunca notou a rapidez da existência de um homem? Pergunta Jesus. A vida carnal é idêntica à flor da erva. Pela manhã emite perfume, à noite desaparece. O lar é um curso, agora está aqui no slide, o lar é um curso ligeiro para a fraternidade que desfrutaremos na vida eterna. Sofrimentos e conflitos naturais em seu círculo são lições. Entendemos um pouquinho mais do que é um lar? Ele é uma escola. Escola é fácil? Aos estudantes, é fácil escola? É fácil estudar? As lições vêm prontas com as respostas? Os professores nos dão as provas já com as respostas? O lar também não. Ele nos oferta os espíritos difíceis. O resto é conosco. As lições a serem aprendidas é conosco. É isso que Jesus quis nos passar nesse livro, nessa mensagem. Prossigamos. Indo já para o encerramento dessa nossa conversa, qual é o futuro, então, do Instituto chamado Família? E nós ouvimos bastante gente falando, e pessoas importantes, né, da sociedade falando que a família está desestruturada, o Instituto Familiar vai acabar no futuro. Será? Vocês concordam que a família, o Instituto da Família, poderá acabar algum dia? Outra pergunta: o que vem de Deus se acaba ou é eterno? Essas conjecturas, esses pensamentos que fazem relação em torno da família são comentários humanos e feitos sem este estudo, sem estas reflexões das quais nós estamos fazendo aqui, feito a revelia. Por isso que chegam a estas conclusões. E no Livro dos Espíritos, na pergunta 775, Kardec pergunta aos espíritos: qual seria para a sociedade o resultado do relaxamento dos laços familiares? O que seria da sociedade sem a família? E eles respondem: uma recrudescência do egoísmo, um agravamento do egoísmo. Por que nós vivemos em famílias então? Por que escolhemos viver em família? Porque como espíritos a gente sabe, a gente entende que é necessário eu compreender o outro para que eu me compreenda, que é necessário me livrar desse egoísmo de eu, meu, sairmos desta mesmice que vem nos acompanhando a reencarnações e reencarnações, nos evangelizando, compreendendo que o círculo familiar é escola divina e ela não se acaba. Joana de Anjos, no capítulo 30 do livro Constelação Familiar,
O êxito de uma constelação familiar pode ser medido pelos resultados de união e de amizade, pelos vínculos que se estreitam e prosseguem. Mesmo quando cada membro avança no rumo do seu destino, transferindo para a sociedade os benefícios de que se faz portador. A constelação familiar, a semelhança de um conjunto de astros no zimbório celeste, no domo celeste, é parte importante da imensa galáxia espiritual, sob o comando e a afabilidade do Pai Criador. Os filhos são nossos? Essa pergunta ninguém quer responder, né? Os meus filhos, será que são nossos? Ou são de Deus? São nossos tutelados. E de que forma Deus procede para que nós devolvamos a Ele seus filhos amados? Ele nos oferece a família, Ele nos oferta um lar, Ele nos oferece as dores, os sofrimentos, as dificuldades do convívio familiar, para que aprendamos que tudo passa, que tudo se regenera, tudo se renova na vida terrestre. E para isso, eu trouxe, para finalizarmos, uma mensagem do livro Cartas do Coração, do Espírito Mendei, psicografado pelo Chico Xavier, onde nos traz conforto e esperança para os dias que virão, como família, como indivíduo, enfim, como uma sociedade que quer mudança real, onde a mudança parte de nós mesmos. Mendei nos diz assim: não percas a tua fé entre as sombras do mundo, ainda que seus pés estejam sangrando, segue para frente, erguendo-a por luz celeste acima de ti mesmo. Crê e trabalha, esforça-te no bem e espera com paciência. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem do céu permanecerá. De todos os infelizes, os mais desditosos são os que perderam a confiança em Deus e em si mesmos, porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé e prosseguir vivendo. Eleva, pois, o teu olhar e caminha, luta e serve, aprende e adianta-te, brilha a alvorada além da noite. Hoje é possível que a tempestade te amarfanhe o coração, te fira o coração e te atormente o ideal, aguilhoando-te com a aflição ou ameaçando-te com a morte. Não te esqueças, porém, de que amanhã será um outro dia. Então, meus irmãos, façamos hoje, nos conciliamos com os nossos adversários, os quais estão ao nosso lado, dentro do nosso lar. Quando Jesus nos convidou a conciliarmos com os nossos adversários, enquanto estamos lado a lado com eles, é isso. É olhar para um filho, é olhar para um pai, para uma mãe e saber perdoá-lo. Outro dia, ou seja, há anos atrás, viajávamos, eu e um companheiro meu, amigo, de música que a gente cantava junto, uma viagem de 23 horas de ônibus, daqui a Uberlândia, pouca coisa. E vinha um outro rapaz atrás de nós, dois rapazes conversando, eles vinham de mais longe ainda, iam para a Bahia, imagina, né?
longe. E aí comentava ele atrás: e você, amigo, para onde está indo? E eu ouvi o rapaz falar: tô indo tô indo no enterro do meu pai, que faleceu ontem. Que coisa triste, né? O outro comentava. Pois é, nós não nos falávamos há 12 anos. E ontem eu recebi a notícia que ele faleceu. Agora estou indo para lá vê-lo. Resolve? Não. Concilia-te enquanto você está ao lado do teu adversário, que na verdade não é nosso adversário, são os nossos instrutores. Oremos. Amado Pai, de infinita bondade, de infinito amor, de infinita misericórdia, de infinita justiça, Mestre Jesus, guia, modelo, governador do nosso orbe, benfeitores amigos, que nos amparam nesta casa, protetores deste instituto, do qual muitos espíritos são acolhidos, tratados, medicados com os fluidos, com os bálsamos, os quais necessitam, e compreendem o quão grave é o nosso convívio com nossas famílias. Por isso, tenhamos em mente que a divina luz que brota, que nasce em nosso seio familiar, são oportunidades infindáveis para o nosso melhoramento. Que todas as aflições, as dificuldades enfrentadas sejam lições grandiosas para um futuro promissor, um futuro onde o Espírito compreenda o seu lugar, a sua fraternidade, e entenda que Deus, nosso Pai, quer-nos felizes, quer-nos prósperos, porque como nos vemos na terra, em corpo, esquecemos que o Espírito é quem está ali, sofrendo, preso. Mas sabemos que é uma prisão momentânea, a qual, se nos resignarmos, se aceitarmos as dificuldades, caminharmos, compreendermos e perdoarmos, nos libertaremos tão logo aprendamos estas grandes lições. Deixamos para nossas reflexões estes ensinamentos do Evangelho, para que nossos corações se sensibilizem com o aprendizado mútuo, constante no seio familiar. Que a divina paz do Divino Mestre permaneça conosco em mais essa tarde. Que assim seja. Aos amigos que precisarem e quiserem receber o passe, então, que aguardem seus lugares, que os recepcionistas irão encaminhar. Obrigado, uma boa tarde.